Um aplauso a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Que benção. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Que a Tua presença encontre um lugar para repousar e permanecer na nossa vida. Tem alguém conosco nos visitando pela primeira vez? Primeira vez, levante a sua mão assim, você que está a primeira vez aqui para a gente conhecer. Glória a Deus, que bênção, gente ali, lá no fundo também, glória a Deus. Sejam bem-vindos, dê um aplauso a Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia, glória a Deus, sejam bem-vindos à Igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Declaramos que nenhuma fortaleza na mente pode impedir o nosso conhecimento de Cristo e a revelação da Tua palavra nessa manhã, no poder que há no nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa ao Teu senhorio, Jesus, e declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da Sua glória. Se você tem concordância, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, por esses dias o Senhor tem nos ministrado e falado sobre a importância de compreendermos o tempo da espera, o teste do tempo, como de fato alcançarmos ou vivemos o propósito, alcançarmos a promessa de Deus, mediante a um posicionamento, a uma mentalidade, a um comportamento correto, no período da espera. Nós entendemos que o milagre, na maioria das vezes, acontece no caminho da obediência. Nós vemos que todos os homens da Bíblia e todas as mulheres que viveram algo incrível em Deus, que de fato de alguma forma nos marcou ou nos impactou ao ler, ao conhecer as suas histórias, foram homens e mulheres que aprenderam a caminhar em concordância com Deus, aprenderam a caminhar em obediência a Deus. E nós precisamos compreender que nos dias que estamos vivendo, na geração que estamos vivendo, muitas pessoas, elas se tornaram impacientes quando se diz respeito às promessas de Deus, aos processos, e não conseguem de fato saber esperar, ou durante o período e o tempo da espera, permanecerem obedientes. E muitas pessoas se auto-sabotam,
ou sabotam, de fato, aquilo que Deus quer fazer, por não saber como se posicionar, como viver em concordância, em obediência. Nós precisamos compreender que tudo que nós vivemos em Deus até aqui, e tudo que nós estamos vivendo agora, é resultado de uma colheita daquilo que nós temos semeado. E quando falamos de colheita, logo pensamos em sementes, pensamos em ações ou coisas que estão atreladas ao mundo material. Mas precisamos compreender que, na verdade, essa colheita daquilo que Deus ele quer fazer em nós, Ele quer trazer para nós, também está atrelado aos nossos comportamentos. Quais têm sido os nossos comportamentos? Como tem sido a nossa semeadura? Paulo vai falar aos irmãos da Galácia, em Gálatas capítulo 6, versículo 8, não nos cansemos de fazer o bem. Quando ele está falando de semeadura, de colheita, de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém pode zombar. O que o homem plantar, certamente colherá. E ele vai falando mais abaixo, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos nos alegrar com toda a colheita daquilo que fizemos. Eu quero dizer que hoje nós só estamos vivendo aquilo que nós semeamos mediante os nossos comportamentos, as nossas decisões. Hoje nós só estamos vivendo aquilo que nós demonstramos a Deus que estávamos preparados para viver. Então tudo aquilo que nós não vivemos ainda, tudo aquilo que Deus não liberou ainda, é um sinal de que Deus está aguardando uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de linguagem, para poder entrar em tudo aquilo que Deus já prometeu. Quantos estão compreendendo? Porque quando nós acessamos aquilo que Deus nos prometeu, e começamos a viver aquilo que de fato Deus tem para nós, com os comportamentos corretos, com a mentalidade correta, com as ações e as motivações corretas, nós não vamos colocar aquilo que Deus está fazendo a perder. Nós não vamos esperar que possamos viver algo grande em Deus e a qualquer momento aquilo que estamos vivendo caia, se desmorone e promova um escândalo, ou promova uma desesperança em massa. Escute isso, queridos. Deus, Ele trabalha para aqueles que aprenderam a permanecer fiel no pouco. Nós precisamos aprender a ser fiel no pouco. E ser fiel no pouco significa ser obediente, fidelidade à palavra, ações práticas mediante a palavra. Ainda que hoje eu não esteja vivendo aquilo que eu estou esperando viver em Deus, ou aquilo que Deus me prometeu, eu permaneço fiel, obediente, cumprindo e obedecendo a palavra de Deus nessa fase, nesse tempo. Então os meus comportamentos, as minhas ações, as minhas decisões, a minha linguagem e os meus pensamentos precisam estar de acordo com a palavra. E quando Deus olha alguém que mediante a uma fase inicial, no seu começo, que para ele pode parecer um pequeno começo, está permanecendo fiel ao Senhor, submisso à palavra, obediente à palavra, Deus começa a olhar e fala, ele está sendo fiel no pouco, e agora eu posso mudar de fase, agora eu posso começar a realizar ou introduzir aquilo que de fato eu já tenho preparado para ele. O problema é que muitas vezes nós não nos achamos capazes de viver aquilo que Deus nos prometeu, e aí vivemos usando justificativas, argumentos fúteis, ou atrelando culpa aos nossos pais, ao que vivemos no passado, a nossa
estabilidade financeira e tantas coisas para dizer: não, eu não vou viver aquilo que Deus falou. É muito maior do que eu posso suportar. Eu quero dizer, meu irmão, que se Deus te prometeu algo, se Deus me prometeu algo, é porque já está feito. Por favor, me ajude a pregar. Diga para esse irmão: já está feito, já está preparado, já está pronto. Toda vez que eu me acho incapaz e digo: eu não vou poder viver aquilo que Deus falou que eu viveria, nós estamos de fato provocando a ira em Deus. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, você vai ser a minha resposta para o clamor do meu povo, e eu vou te usar para libertar o meu povo da escravatura, da escravidão do Egito. Moisés diz: eu não. A Bíblia diz que Deus se irou com ele, porque se Deus disse que eu e você vamos viver algo, é porque já está pronto, já está feito. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: todas as promessas, quando forem de Deus, é nele o sim, e por ele o amém. Sabe o que é isso? Já está selado e já está feito. Da parte de Deus já está preparado. E agora eu preciso aprender a ser fiel no pouco. Eu preciso ser obediente no pouco. Eu preciso ser encontrado fiel no pouco, para começar a viver a tudo aquilo que Deus já prometeu. É muito para você ver toda a sua família adorando a Deus. É muito para você se ver livre das drogas. É muito para você se ver livre do álcool. É muito para você se ver livre daquela cartela de remédio. É muito para você se ver livre da opinião das pessoas. Talvez você entrou aqui e não saiba como viver livre dessas coisas, mas eu quero dizer que a tua libertação, a minha libertação, já está pronta, foi consumada na cruz do Calvário. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Já foi pago o preço da minha e da tua libertação. Por favor, bate na mão de duas pessoas e diga: já está pago. Já está pago. Já está pago. Ele já envergonhou principados, potestade, todos os demônios e o diabo a quatro na cruz do Calvário. Ele despojou, ele já venceu. A nossa vitória está na cruz de Cristo Jesus. Já está pronto. O que eu preciso aprender é como ser achado e encontrado por Deus como alguém fiel. Não tenha pressa. Existe um ditado aí que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Por isso que Deus não tem pressa. Pressa é a característica de alguém que está atrasado. Deus não tem pressa, porque Ele é perfeito. E tudo o que Ele faz é perfeito. Então Ele está nos aperfeiçoando. Eu não preciso ter pressa. Quanto mais rápido nós entendermos isso, e mais rápido nós atrelarmos e linkarmos a área da nossa vida que ainda não teve a mudança que esperávamos, com a obediência à palavra de Deus, nós começaremos a viver essa transformação. Qual é a área da minha vida? São os meus relacionamentos. Quais relacionamentos que você teve que foi de acordo com a palavra de Deus? Pastor, agora caiu a ficha. Nenhum relacionamento que eu tive na minha vida até hoje foi dentro da palavra de Deus e como a palavra de Deus nos ensina. A minha pergunta é: esses relacionamentos foram saudáveis? Pastor, o meu problema
é emocional. A minha pergunta é: você tem lançado os seus anseios aos pés da cruz? Nós temos de fato vivido fundamentado a palavra? Ou estamos vivendo segundo a receita do psiquiatra? Ou estamos vivendo segundo aos ensinamentos de vãs filosofias? Ou estamos vivendo segundo aquilo que estamos vendo na internet? Uma narrativa de desesperança? Eu quero dizer que a tua libertação e a tua cura já foi conquistada na cruz do Calvário, já foi pago. Pastor, é a minha área financeira que não rompe, que não anda, que não muda. Você já olhou para a tua área financeira e perguntou se realmente você está cumprindo princípios? O problema é que nós vivemos com o entendimento de uma igreja infantilizada. Sabe o que é isso? São adultescentes. São adultos com comportamentos de adolescentes. Quando eu digo a respeito de maturidade espiritual, eu sei que Jesus comprou a minha vida, eu vou ser salvo, eu sei o que a palavra diz, eu sei o que eu tenho que fazer, mas só vou fazer aquilo que eu quero. Então, por não obedecermos a palavra, também na nossa área financeira, ela não rompe. Mas nós, muitas vezes, nessa infantilidade, permanecemos insistindo e acreditando que a nossa vida vai mudar sem que a gente obedeça. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu comecei a ser escravizado pelo diabo, na vida passada, como Paulo diz, noutrora, num tempo passado, entre dos pecadores, eu me considero o maior deles. Com 12 para 13 anos eu dizia para o meu pai: pai, eu não vou viciar. Ele dizia: meu filho, por favor, não segue esse caminho. Olha o exemplo do teu pai, olha o exemplo da tua mãe, olha o que nós temos vivido. Nem o exemplo, nem os pedidos conseguiram me levar a obedecer a palavra. Por quê? Porque era um menino imaturo. Então comecei a querer viver aquilo que os meus olhos estavam achando graça, estava agradando os meus olhos, os desejos dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida, a ostentação, os desejos dos olhos, os desejos da carne, os três aspectos que manifestam o amor ao mundo. Eu já estava amando o mundo, porque eu conhecia a religião, não conhecia Jesus. E comecei a fumar cigarro, depois maconha, me tornei alcoólatra, viciado, dependente químico, overdoses, como alcoólico. Mas isso começou acreditando de forma infantil de que aquelas decisões não iriam me causar mal nenhum. O problema é que no reino muitas pessoas estão assim. Elas estão vivendo na igreja, mas elas querem fazer o que querem fazer, do jeito que querem fazer, porque acreditam que não vai acontecer mal nenhum. Pelo contrário, Deus vai me abençoar. Quantos estão entendendo? Pode falar uma coisa, queridos: conquistas financeiras não me impressionam, talentos e dons não me impressionam. Pastor, eu ganhei 1000 almas para Jesus. Não me impressiona. A Bíblia diz que Sansão, que foi um bobo da corte, de juiz e libertador, se tornou um palhaço cego, porque ele andou de acordo com os desejos dos seus olhos, desobedecia, andava perigosamente, contou o seu segredo, perdeu as suas forças. Primeira coisa que fizeram, furaram seus olhos. Aponta para a cegueira espiritual. Quantas pessoas, pelos desejos dos seus olhos, têm atitudes mediante aos desejos dos seus olhos, aquilo que acham, aquilo que enxergam, aquilo que pensam, e não mediante a palavra, e estão caminhando com uma cegueira espiritual. Ele se tornou um bobo da corte, mas a Bíblia diz que ele cumpriu o seu propósito. Matou mais filisteu na sua morte do que em toda a sua vida. Então, pessoas que ganham milhares de pessoas não me impressionam. E posso te falar uma coisa, também não impressiona a Deus, porque a Bíblia diz que naquele dia tem pessoas que vão chegar e dizer: Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu curei. Jesus vai dizer: tudo isso foi em meu nome. Você usou a minha autoridade, você usou a minha unção, você usou os dons que o meu Espírito te entregou, mas eu não te conheço. Sabe o que me impressiona? Caráter transformado.
Sabe o que me impressiona? Caráter transformado. Sabe o que me impressiona? Pessoas que estão aprendendo a crucificar a sua justiça própria. Pessoas que agora não vivem mais se comparando, dizendo, mas fulano está vivendo, ciclano está vivendo. Não, eu celebro pelo que ele está vivendo. Eu choro se ele estiver mal. Eu celebro se ele estiver bem. Eu não luto mais pela minha razão. Eu não luto mais na justiça própria. Eu não quero mais vingança. Aleluia. Eu não quero mais me vingar de ninguém. Eu não quero mais provar que eu estou certo. Eu deixei as minhas razões na cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Isso começa a chamar a minha atenção. Nós estamos trabalhando há anos em uma equipe de líderes, de pastores e ministros. Agora começaremos a trabalhar a nível nacional e outras nações, cuidando de pastores. O Senhor nos deu uma direção. Há muitos líderes que precisam deixar algumas bagagens para entrar e acessar aquilo que Deus preparou nesses últimos dias. O problema é que essas bagagens, elas são acumuladas por causa da justiça própria, por causa da sede de vingança, por causa do egocentrismo, da vaidade, do orgulho. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Me aborrece quando o líder chega se comparando com o outro, como chega julgando o outro, quando chega falando dos erros do outro, porque parece que não entendeu nada ainda. Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Jesus nos ensina a ser mansos. O que é ser mansos? É saber responder na hora certa e saber não responder na hora certa. O que me chama a atenção é pessoas que estão se tornando mais parecidas com Jesus. O que me chama a atenção é pessoas que estão sendo capazes de fazer o que fazem com a motivação correta. Eu declaro no poder que há no nome de Jesus, que tudo aquilo que quer deturpar a nossa motivação naquilo que fazemos ou vamos viver em Deus, vai cair por terra, não vai permanecer, seja traumas do passado, seja lacunas. Eu declaro o poder e a unção do Espírito Santo sobre nós, para desconstruir toda mentira deturpadora do inimigo, para curar todo o trauma e para preencher toda lacuna vazia no poder que há no nome de Jesus. A nossa alma será sarada completamente em Cristo Jesus. Seja saudável o teu corpo, como é próspera a tua alma. Eu declaro sobre nós nessa manhã saúde para o corpo e prosperidade na nossa alma. Quem crê, diga amém. Sabe o que é interessante? Que essa palavra vai contra tudo aquilo que a religião ensina. A religião nos dá a motivação errada de fazer o que fazemos, de querer se tornar quem desejamos nos tornar. A religião, ela é inimiga do reino. Sabe o que me chama a atenção na vida de Paulo? Que Paulo agora, ele está instruindo um discípulo, o que ele chama de filho amado, o filho espiritual. Mas sabe como ele chega na sua primeira carta para Timóteo? Dizendo, eu sou grato a Jesus que me fortaleceu, o nosso Senhor. Ele me considerou fiel. Eu fui designado para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo. Já viu aquela gente que não gosta de testemunhar o que era? Pessoas que, não, agora a minha postura, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, eu sou um líder. Eu não posso deixar com que as pessoas olhem para mim e de alguma forma pense que eu já fui um blasfemo. De alguma forma pense, por favor, esse tema precisa ser liberado quando eu declarar o tema. Escute, estragou a surpresa, aleluia. Escute, tem pessoas que têm medo. Não, porque de alguma forma, se alguém souber que eu já fui um viciado, se alguém desconfiar, eu na minha postura, na minha posição, na minha autoridade espiritual, no meu mais alto cargo na religião, se alguém desconfiar que eu já fui um bêbado e vivia droga, o que vão pensar de mim? Paulo vem instruindo seu filho amado e dizendo, eu não merecia, cara.
Eu era o maior dos pecadores. Eu me considero o maior dos pecadores. Paulo está dizendo: eu não merecia. Eu era alguém blasfemo, perseguidor, mas Ele me alcançou. Ele olhou para mim e viu que eu seria fiel a Ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Em outras palavras, a igreja, a Timóteo, hoje eu estou vivendo o que estou vivendo. Timóteo, hoje eu sou considerado apóstolo dos gentios. Hoje, Timóteo, eu tenho vivido o que tenho vivido. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O problema é que tem pessoas, Diácono Márcio, que às vezes começam a viver algo em Deus, esquecem que nem sempre foi assim. Elas começam a se perder naquilo que Deus está fazendo. Elas esquecem que nem sempre foi desse jeito. Paulo era um perseguidor. Paulo, ele era conhecido por todos. Atos capítulo 9 fala que Paulo estava com cartas de autorização para perseguir, açoitar os cristãos de Damasco. Mas o que ele não esperava é que, em direção a mais uma das suas perseguições, aqueles que estavam falando de Jesus, Jesus iria aparecer para ele no caminho de Damasco. Pode falar uma coisa? Talvez o pior irmão da tua família, o que dá mais trabalho, talvez o seu amigo que dá mais trabalho, talvez o seu parente que dá mais trabalho, talvez aquele que ninguém mais acredita, Deus está olhando para ele e está dizendo: ele vai ser fiel. É interessante que a ótica de Deus é diferente da nossa. Deus tem uma ótica totalmente diferente da nossa. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele já estava acostumado com os mais belos, os mais fortes. Ele ungiu Saul, o homem mais bonito que tinha Israel, como rei. Então logo ele foi no filho de Jessé mais bonito, mais forte, aparentemente falando. E se passou todos os 7 filhos. E ele pergunta: tem mais algum filho, Jessé? Jessé diz: tem um. Vou conjecturar que, segundo a ótica humana, não serve para nada a não ser para cuidar das ovelhas malhadas. Nem para reunião ele é convidado. Manda chamar ele. Quando o menino ruivo, com um bom aspecto, chega, Deus diz: é ele, Samuel. Foi ele que eu escolhi. Sabe, queridos, nós precisamos compreender que o que estamos vivendo, ou que vamos viver, precisa, de fato, continuar evidenciando a graça, a misericórdia e o poder de Deus em nossa vida. A nossa simplicidade, ela não pode ser afetada. Nós não podemos perder a humildade por aquilo que Deus está fazendo ou vai fazer. O que é ser humilde? Ser humilde não é ser pobre. Tem uma grande diferença, porque pobreza vem da palavra improdutividade. O pobre é um improdutivo. E por que se tornou improdutivo? Porque a sua matriz, a sua CPU, o seu HD, a sua mente foi afetada com crenças limitantes, com traumas, com frustrações, com complexo de inferioridade, com o sistema capitalista, com o sistema socialista, comunista, que seja. Foi afetado desde a sua infância, aprendeu de forma errada na escola. Ou alguém aqui teve economia financeira, estudou na escola isso? Como aprender a administrar, como aprender a multiplicar recursos, como aprender a alavancar patrimônios e tantas coisas. Você aprendeu na escola? Não, porque o governo e o Estado não quer que a gente aprenda a ser produtivo. Então pobreza é improdutividade. 24 horas para todo ser humano Deus deu, mas tem alguém que usa as 24 horas para ser produtivo. Tem gente que usa 3 horas para ser produtivo, 15 horas dormindo e as outras horas no celular. Isso se chama pobreza. Quem está entendendo? E estamos entrando no Dodecá aqui, deixa para lá. Isso é para imersão. Escute, não tem nada a ver com pobreza. E prosperidade não tem nada a ver com riqueza material. Prosperidade tem a ver com produtividade. Alguém que aprendeu a ser produtivo. Gestão de tempo, gestão emocional. Não é mais conduzido por crenças limitantes, por traumas,
por validação, opinião de pessoas. Produtividade. E logo vai trazer resultados externos. O que é ser humilde? Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Quantos estão entendendo? Paulo, ele ensina algo que muitas pessoas não compreendem. Sabe o que Paulo ensina? Que nós temos que olhar para o nosso irmão e considerar ele superior a nós. E aí algumas pessoas olham isso e entram em um complexo de inferioridade. Eu preciso me sentir inferior ao meu irmão, e não tem a ver com inferioridade. Paulo está nos ensinando que independente da sua autoridade, independente da sua estrutura econômica ou socioeconômica, independente do seu cargo eclesiástico, independente da sua... independente se você já é um arcanjo, um serafim, um querubim, aleluia, doutor em divindade, revela CPF, placa de carro, isso também o aplicativo faz, aleluia. Independente da sua autoridade, é você olhar para o seu irmão e ser capaz de servir a ele. É você olhar para o outro e dizer: eu sou capaz de servir. Porque tem pessoas, obreiro Denilson, que só servem pessoas que têm algum tipo de autoridade, ou de estrutura socioeconômica, financeira, que tem algum cargo. Quem está entendendo? Não, o morador de rua, se entrar, eu não vou falar com ele. Mas se a pastora entrar, eu vou ficar: ai, a pastora, ai. Não entendeu? Assim como nós servimos ministros, nós precisamos servir. Sabe, eu tive uma experiência agora, e eu já estou acabando, amém? Parece que a palavra mais dura diminuiu o ar, né? Você sabe que de manhã, meu irmão, é ensinamento a nível hard. Nós estamos agora no encerramento da conferência, a coisa mais linda. A pastora Andressa olhou para mim um dia antes e falou: nossa, você veio assim. Tipo assim, eu estava de polo, né, de tênis, tal. Ela, aí eu senti, né, eu entendi. Ela quase olhou para mim e falou: você veio assim, maltrapilho? Eu disse: então tá bom, vou pegar meu smoking. Ela vai ver só. No outro dia eu me arrumei. Peguei o sapato com as correntes. Falei: agora esse negócio vai ficar. Ela vai ver só. Fui todo arrumado, elegante. Estou lá. E você sabe que a forma como você se arruma também fala muito do que você tem carregado, sentido. Pode ver uma pessoa em depressão, ela não quer se arrumar. Quem está entendendo? A sua autoestima está lá embaixo. É a baixa autoestima. E aí, claro, quando você se arruma, né, tem uns vídeos que eu vejo que eu acho engraçado. Tem um rapaz que ele vai de chinelo com a roupa toda colorida e está no shopping. Não sei se já viram isso. Ele está andando no shopping, ninguém olha para ele. Aí ele vai todo bem arrumado e tal. Ele está andando no shopping com uma sacola. Todo mundo fica olhando assim para ele. Eu estou dando um conselho para os irmãos que estão encalhados. Para as irmãs: ajudem a Deus, por favor. Se arruma pelo menos. Não precisa de toda aquela produção, mas penteia o cabelo, aleluia. E aí, isso as pessoas olham com um olhar diferente, porque a ótica do ser humano é diferente, lembra? Deus não está olhando para isso, quem olha é o ser humano. E aí eu estou todo lá, tal. E aí chega um pastor, aí chega outro pastor, aí os pastores da casa lá e tal. A gente vai jantar depois, e aí numa reunião lá na janta, aquele tempo de mesa e tal. Aí eu saio para procurar meu filho, que eu estava todo arrumado, meu filho parecia que estava lá no campo do Sinhá, jogando bola descalço. Eu digo: menino, tá queimando o filme? Maloqueiro, corintiano, meu Deus. E aí eu atrás dele, aí vem a minha sogra: ô gordinho. Eu falo: sogra, tem um rapaz que entrou ali agora, e ele diz: se ninguém orar por ele, ele vai se matar. Você não quer orar por ele? E eu estou lá no meio da reunião, só saí para procurar meu filho. O rapaz está lá embaixo, na porta da igreja. E eu estou assim. Aí eu olho para um obreiro na porta, eu olho para o outro obreiro, eu olho para o líder de célula. E eu falei: por que vem pedir para mim? E aí eu entro aquele negócio que faz assim: por que a pessoa vem pedir para mim? Ela está achando que eu tenho mais autoridade do que o outro? Eu detesto isso. Quando eu termino o culto, e algumas pessoas: acabamos de pregar. Aí a pessoa vem: apóstolo, ora por mim. Eu digo: mas a palavra não falou com você? Você quer uma profecia, quer uma revelação, quer um revelamento? Porque ela foi ensinada assim, ela está atrás de profecia. Então isso que me irrita.
É porque ela não aprendeu a ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra. Na palavra está no Facebook, está no Instagram, está no WhatsApp. Mas ela quer que Deus use alguém para falar com ela. Nós somos ensinados a ser enganados, gente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem aprendeu a ouvir a palavra não precisa mais de revelamento, revelação, CPF, placa de carro, RG. Não precisa de nenhuma dessas coisas. Mas aí a gente olha e fala, imaturidade. Então algumas pessoas eu oro, Senhor, eu tenho uma revelação agora, Senhor. Espírito Santo, aumenta a fome e a sede dela pela tua palavra. Aleluia, Deus abençoe, meu irmão. Quando chega alguém, o olho da pessoa já vem em nossa direção. E quem tem o discernimento, e quem aprendeu a se livrar disso, a não aceitar isso, já olha e vê que vem com a ótica de idolatria. Ai, ora por mim. Aí o que eu faço? Líder, por favor. Presbítero, por favor, ore por ele. Porque o mesmo Espírito que opera através de mim, também opera através de cada um aqui. Então eu falei, vou pedir para o obreiro orar por ele. E aí o Espírito Santo falou para mim, por que você não vai orar? Porque você está na reunião? Porque de alguma forma você está todo elegante? Eu não, Senhor, de maneira nenhuma. Estou indo. Quando eu comecei a orar para o rapaz, foi um mover tão lindo. Deus começou a falar coisas tão profundas para ele. E ele começou a cair em lágrimas, em prantos. E eu senti no meu espírito que a vida de Deus entrou naquele jovem de novo. Nós precisamos compreender que na verdade os testes de Deus para nós é sempre querendo tratar a nossa motivação, a intenção de viver o que estamos vivendo. O que sustenta o que estamos vivendo não são as estruturas, não são os olhares, a validação das pessoas. O que sustenta o que você está vivendo em Deus é algo chamado graça. Então eu não posso mudar a minha essência, eu não posso deixar ela ser afetada. Escute, queridos, tem uma coisa que eu aprendi noutro tempo, e é uma verdade. O mundo, ele não para de girar. O mundo dá voltas, como diz aí no mundo. Não despreze uma pessoa hoje pelo seu pequeno começo. Porque você não sabe se amanhã você vai precisar que essa pessoa te estenda a mão. Escute, hoje nós estamos já anunciando um tempo de mesa para líderes. O que está me chamando a atenção é que líderes que nos desprezaram lá no começo, nunca despreze ninguém por aquilo que você está vendo, segundo a ótica humana, caída e pecadora. Eu quero dizer que o que você está vivendo hoje nem sempre foi assim. O que eu estou vivendo hoje nem sempre foi assim. E nós precisamos entender que foi Ele que nos encontrou, que nós não merecíamos. Nem sempre foi assim. Não, pastor, mas eu nunca fui um viciado. Mas foi um tremendo de um orgulhoso egocêntrico. Achava que não precisava de ninguém. Pastor, eu nunca fui violento, agressivo, nada disso. Mas foi um tremendo do mentiroso. Mentia para você mesmo. Pastor, mas eu nunca fui orgulhoso. Mas era o tremendo de um enganador. Pastor, mas meu irmão, você era pecador. Diga para o seu irmão, você era um tremendo de um pecador. Agora trabalha no ego dele agora. Diz, você precisa de libertação hoje. Assim a gente treina alguns discípulos. Uma vez eu cheguei para uma discípula e falei assim, tu precisa de libertação? Você está falando que eu tenho demônio? Eu disse, quase manifestou. Ó, que graça, né? Estiver aqui. Que voz ungida, né, gente? Que bênção, né, gente? Mas eu me lembro quando nós encontramos o Emerson dentro do ônibus, drogado, cheio de cocaína na cabeça, e ele aceitou Jesus dentro daquele ônibus. Você está olhando para o adorador agora, o tangedor, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Você está me olhando, ensinando a palavra, pregando a palavra, com uma família em Deus, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Paulo estava dizendo para Timóteo, nem sempre foi assim. Eu era blasfemo, eu era pecador, mas ele
olhou para mim com um olhar diferente, Timóteo. Nem sempre foi assim. Eu quero declarar sobre a tua vida que muitas pessoas vão começar a olhar aquilo que você está vivendo e vai viver em Deus, mas isso não vai poder sabotar a sua essência, a sua fidelidade. E você vai dizer: é lindo o que Deus está fazendo, é lindo o que a minha família está vivendo, é lindo as promessas se cumprindo, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. A Bíblia diz que Jesus desce, pisa o pé em terra, um homem endemoniado, possesso, conhecido como Gadareno, cheio de legiões. Esse homem afastava pessoas dele. Esse homem, ele afetava economicamente a cidade, porque as pessoas não queriam fazer negócio naquela geografia. Por quê? Porque ele vivia nos cemitérios, acorrentavam ele e ele quebrava as correntes. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus dá uma ordem àquelas legiões: elas vão para a manada de porcos. Aquele homem volta em si. Pastor, o que você está querendo dizer? Existem pessoas que viviam como Saulo, blasfemos, religiosos, julgadores, condenadores, perseguidores. Quando Ananias ora por Saulo, a Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caíram. Essas escamas eram uma cegueira espiritual que levavam Paulo a viver o que ele vivia, matando, perseguindo os cristãos, acreditando que era certo em nome da religião. A cegueira espiritual caiu. E agora ele começou a ser o homem que Deus falou que ele seria. Vai lá, Ananias, porque ele é um instrumento poderoso nas minhas mãos. Eu vou usar ele para falar e anunciar o evangelho a reis, a gentios e a Israel. A cegueira caiu. O Gadareno precisava de uma libertação. E quando a libertação dele aconteceu, a Bíblia diz que ele quer ir com Jesus embora. Ele quer entrar no barco. E Jesus diz para ele: volta. Conta para os teus o que aconteceu. Sabe o que está dizendo? Agora você vai ser meu instrumento. Eu declaro, meu irmão, que o seu testemunho será muito mais poderoso do que o tempo de vergonha. O seu testemunho vai afetar muito mais pessoas de forma positiva do que o seu tempo de vergonha afetou. Eu me julgava, eu me condenava, porque toda a minha família estava na presença de Deus. Um dia eu fui cobrar uma dívida de droga de um homem que estava me devendo. Eu ameacei ele e ameacei toda a família dele. Isso é terrível. Eu voltei para a boca e meu pai vem vindo com o carro velho dele. Era uma Belina ungida, onde ele parava, ficava óleo. E ele falou: filho, entra no carro. Eu já estava uns 3 dias sem ir para casa. Vamos para casa, filho, vamos tomar um banho. Eu disse: tá bom, pai, é melhor eu ir mesmo, senão vou fazer uma besteira. Eu entrei no carro, e aí vem vindo um menino com o tio dele que me conhecia, e falou: a gente arrumou o dinheiro, por favor, Sonic, não faz nada. Aí me deu o dinheiro, eu tomei o dinheiro e falei: é bom mesmo. E já xinguei ele, entrei dentro do carro. Quando eu entro dentro do carro, meu pai sai do carro e começa a pregar para o jovem: jovem, Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai te libertar desse vício. Essa vida não é para você. Meu pai entra no carro, ele pega as 2 mãos e ele começa a chorar. Ele bate a cabeça no volante e ele diz: filho, eu com tanta luta e tanta prova, estou pregando a vida, por que você está pregando a morte? Aquilo acabou comigo. Aquilo desconstruiu. Sabe, a cegueira espiritual começou a cair dos meus olhos. Quando eu comecei a enxergar, de fato, o quão preso eu estava. O quão aprisionado eu estava. Eu afetei a minha família com uma vida num outro tempo, de uma forma terrível.
As minhas tias não queriam a minha família por perto, porque afinal quem vai querer um drogado no meio dos seus filhos? Hoje eu fiz casa de paz já em todas as minhas tias, e todas elas pedem oração. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nem sempre foi assim. Mas aquilo que você vai viver vai afetar muito mais pessoas de forma positiva do que foram afetadas de forma negativa. Esse gadareno volta para casa, e eu gosto muito de enfatizar isso. Eu imagino ele voltando para casa, e as portas da casa dele trancadas com madeiras, com correntes, as janelas fechadas, porque a família tinha medo das reações de ele voltar, porque nem as correntes seguravam ele, as pessoas queriam estar longe, tinham medo dele. E de repente o filho veio: mãe, o pai está chegando, está vindo, tranca tudo, vamos se esconder, finge que não tem ninguém. E o filho pega e diz: mãe, tem algo diferente com ele. Ele parece que é outra pessoa, mãe. Ele não está vindo mais como antes. Agora ele está andando direito, o semblante dele é outro. E quando entra na casa, é um homem transformado, liberto por Jesus. Mas o comando de Jesus foi: você vai anunciar o que eu tenho feito. Esse homem pregou em toda a Decápolis. Sabe o que é isso? Ele pregou para 10 cidades. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o tempo de glória será muito maior do que o tempo de humilhação. O tempo de honra será muito maior do que o tempo de vergonha, e o nome dele será glorificado. E quando pessoas quiserem de alguma forma te bajular, você vai dizer: não, 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 nem sempre foi assim. Alguém vai levantar as mãos e dizer: nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Diga comigo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se você quer nessa palavra, divorcia da sua cadeira e reaja ao nível que você acredita.